Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Recalculando a Rota OAB. O que fazer para que o 41º exame de ordem seja o seu último? Meu nome é Marco Antônio Araújo Júnior, eu sou professor e um dos fundadores do meu curso. Estou abrindo essa websérie que vai falar um pouquinho sobre como retomar os estudos para o 41º exame. Isso serve para você que eventualmente reprovou no 40º exame e serve para você que vai prestar pela primeira vez o 41º, quer entender o que tem acontecido na prova da OAB. Já vou começar te dizendo aqui que a gente sempre fala, logo depois da reprovação vem um momento que a gente chama de luto. Esse luto é um momento que tem que ser vivido, ele tem que ser entendido e tem que fazer parte da sua jornada. A gente só consegue o sucesso depois que passa por algumas batalhas, por alguns objetivos, depois que a gente ultrapassa algumas metas. E isso significa que muitas vezes essas ultrapassagens são as reprovações. Reprovar faz parte do seu processo para aprovar. Quando eu digo para um aluno que mais importante do que a aprovação é o processo que levou ele até aquela aprovação, eu quero dizer que você aprende muito quando reprova e precisa carregar essa experiência positiva da reprovação. Por isso, o luto é o primeiro momento, ele tem que ser vivido, mas a gente não pode ficar parado nele. E o primeiro grande vilão, o primeiro grande autossabotador, é resolver estudar só na véspera da prova. E quem tem feito isso tem vivido uma experiência muito triste, que é aquela experiência do estuda na véspera, faz 38, não passa, estuda na véspera, faz 38, não passa, e aí tem carregado frustrações. O exame da FGV está cada vez mais difícil. O 40º exame foi um exame difícil, muito bem elaborado do ponto de vista técnico, mas um exame longo e difícil. E por conta disso você tem que entender que não dá para começar a estudar na véspera, não dá para começar a se preparar na véspera. E o primeiro passo é a gente entender o que fez a gente chegar até aqui. Por que a gente não conseguiu a aprovação no 40º exame? Por que o 40º exame foi um exame que trouxe a reprovação para nós? Então eu vou começar com você exatamente falando sobre isso, sobre a dinâmica do que faltou para você passar no 40º exame. Eu dividi em duas coisas. Eu dividi em conteúdo, e quando eu falo em conteúdo, eu estou falando o seguinte, prova mesmo, aqueles elementos de prova que fizeram falta para você. Então nós vamos ter que fazer um raio-x da sua prova. Eu não consigo conceber que alguém reprovou no exame e não fez um raio-x, e não avaliou aquilo que precisava melhorar. Eu não consigo conceber que alguém reprovou na prova e não avaliou a prova para saber o que precisava aprender com ela. Esse é o principal erro de muitos candidatos que prestam a prova mais de uma vez. E fazer o raio-x da prova significa que a gente precisa olhar e ver o seguinte, quantos pontos eu acertei em cada disciplina e quantos pontos eu errei? Quais erros que eu cometi? Eu fui muito rápido, respondi muito rápido as questões, ou eu errei na hora de passar para o gabarito, por exemplo? Será que eu errei a temática ou não consegui interpretar bem a questão? Tudo isso agora é o momento de fazer essa avaliação. Esse autodiagnóstico é mais importante do que o recomeço. Quando você olha para onde você errou, você tende a não errar novamente. E aí eu tenho um exercício interessante para te fazer. Eu tenho um exercício de você registrar os seus erros e eu posso te dar uma sugestão? Eu aqui faria um caderno de erros. O que é um caderno de erros? Eu tenho dito isso há muitos anos para os meus alunos, sobretudo aqueles que fazem mentoria comigo. É pegar um caderninho e estudar a prova. E colocar lá, na questão 1 de ética, a alternativa correta era A. E eu marquei a B. Ok, por que eu errei? Qual o fundamento da B? O fundamento da B está no artigo tal do Estatuto da Advocacia. Pronto. Eu comecei a entender aquele tema, eu comecei a entender o que eu errei, e mais do que isso, eu comecei a me preparar para não errar sobre aquele tema de novo. E os temas se repetem na prova. E quando eu faço um caderno de reprovação, eu estou olhando para o meu erro e aprendendo a lidar com ele. Pouquíssimos candidatos fazem isso. E os que fazem, conseguem melhorar a performance. Se você nunca fez isso, eu te convido a fazer agora. Pode ser uma tabela de Excel, pode ser o caderno de erros, mas você precisa mergulhar na sua prova. Ah, professor, não aguento nem pegar a minha prova. Não aguento nem pegar, eu estou com raiva dela. Não é ficando com raiva, não é afastando a prova que você vai conseguir aprender com ela. Ao contrário, você precisa entender onde é que você errou e, a partir dali, corrigir. O pessoal que joga futebol sabe muito bem disso. Depois que termina uma partida, onde todo mundo perdeu, ali o time perdeu,
o técnico coloca na TV, junto com todo mundo reunido, o jogo. E vamos falar o seguinte, onde é que nós erramos? Onde é que nós deveríamos ter feito diferente e não fizemos? Isso é aprender com os erros. Isso é se preparar para a próxima etapa, para a etapa que vem da aprovação. Então, fundamental que você aprenda com os seus erros e verifique os conteúdos em cada uma das questões, sobretudo as que você errou. Você tem uma questão lá, por exemplo, a 2, era a B, e você marcou a B, legal, ok, essa daí passou. Agora, os erros precisam ser revistos. E no final, você tem que entender o seguinte, ética de 8 questões, eu acertei 4. Constitucional, de 7 questões, eu acertei X. Administrativo, de tantas, eu acertei tantas. E daí por diante. Então você precisa começar a mergulhar na sua prova para ver exatamente o que faltou. E aí, montar um ranking das disciplinas que falta você melhorar. Aqui, meus caros, é o chamado diagnóstico. Diagnóstico. O diagnóstico é importante para você falar o seguinte, caramba, eu fui muito mal em constitucional. E se eu fui muito mal em constitucional, eu preciso mergulhar em constitucional para o próximo exame. Eu fui muito mal em processo civil. E se eu acertei 0 questões de processo civil, eu preciso mergulhar em processo civil para o próximo exame. E aí, você pode entrar na nossa plataforma, meucurso.com.br. Lá na sua esquerda, você vai logar, faz o seu login com os seus dados. Se você ainda não tem login, cria o seu login. E aí lá na esquerda você vai em simulados e provas. Quando você clicar em simulados e provas, você vai abrir para você uma tela, você vai colocar o exame 40. Coloca o 40º exame, já vai estar disponível para você ali. E aí você vai pegar a sua prova e lançar ela na nossa plataforma. A nossa plataforma vai gerar para você um diagnóstico com a resposta em cada uma das alternativas, em cada uma das questões. A alternativa correta e a resposta. E a partir dali você já faz o seu caderno, estuda o que errou e tem um diagnóstico do que você precisa melhorar. O primeiro passo para você sair da situação atual, para você sair da situação de reprovação, é enxergar o que você errou. E não guardar essa prova, guardar a frustração na gaveta. Não funciona. Primeira coisa é encarar. Primeira coisa é ter o diagnóstico. Primeira coisa é tomar de frente o problema e saber como resolvê-lo. Esse é o primeiro passo, o passo da gente entender o que mudar no conteúdo. Mas é só conteúdo, professor? Não, não é só conteúdo. A gente também tem a dinâmica de como você estudou. Eu quero saber, como é que você estudou durante esse período? Ah, professor, eu estudei muito, eu estudei demais, professor, eu estudei 3 horas por dia. Tá, mas como você estudou? Você assistiu aulas? Ah, não assisti aula não, assisti só algumas. Você fez caderno? Ah, professor, eu não faço caderno porque eu já estou prestando exame há algum tempo, então eu pego o caderno dos exames passados. Primeiro erro, grosseiro, é não fazer caderno. Precisa fazer caderno, é necessário fazer caderno. E aí, se você já prestou um exame e tem um caderno passado, deixa esse caderno em casa, porque esse caderno não vai para o exame de ordem com você. Se o caderno prestasse o exame de ordem, ele passaria. Mas o caderno não vai para o exame com você. Deixa o caderno em casa e começa um novo caderno. Você vai ver que é fundamental anotar os pontos, mesmo aqueles que você já sabe. Porque quando você anota, você fixa, você apreende o conteúdo, ok? Você treinou questões? Ah, não treinei questões. Não fiz questões, não deixei para o final. Então, erro grosseiro. Não treinou questões, erro grosseiro. Você, por acaso, estudou por doutrina? Não, professor. Ótimo. Não se estuda por doutrina na prova. No 40º exame de ordem, 80% da prova era legislação. Legislação seca. Então, não se estuda por doutrina, né? Legislação, 80% da prova, e o restante, jurisprudência. O que se estuda aqui é legislação e a temática. Eu quero te fazer uma pergunta séria. Você fez simulados? Ah, eu fiz só um simuladinho, e esse simulado que eu fiz, eu ainda fiz assim. Comecei a fazer o simulado, depois parei, fui comer, assisti televisão, depois voltei. Então você não fez simulado. Fazer simulado é sentar a bunda na cadeira e ficar 5 horas respondendo aquela prova. De jeito pesado, como se fosse na prova real. Porque é desse jeito que vai acontecer na prova. Se você não fez simulado, eu te pergunto, como é que você queria ter passado? Você acha que algum campeão de natação ganha uma competição sem ter nadado várias vezes, inclusive na mesma piscina? Você acha que algum campeão de maratona ganha uma maratona sem ter corrido várias vezes, simulando o máximo dele, inclusive às vezes na mesma via onde a corrida vai acontecer? Você acha que algum time vencedor
vence sem ter treinado junto durante várias vezes? O treino extensivo, o treino que cansa, é o que faz você ganhar. É o que faz você vencer. No exame de ordem não é diferente. Se você não fez simulado, a chance de você não passar é muito grande. Eu não estou falando de um simulado. Eu estou falando de no mínimo 4 simulados na sua jornada de preparação. No mínimo 4. Ah, professor, eu não gosto de fazer simulado. Se você não gosta de fazer simulado, não vai gostar de fazer a prova. E se você não gosta de fazer a prova, você não está preparado para ela. E se você não está preparado para ela, você vai amargurar essa reprovação durante algumas vezes. Você percebeu que fazer simulado não é uma opção? Fazer simulado é uma obrigação. Eu preciso muito fazer simulado, tanto na primeira quanto na segunda. Muito fazer simulado para entender como funciona a prova. A gente vai falar de simulado daqui a pouco, você vai ver como isso é sério, tá? Você ensinou alguém? Como assim, professor? Se nem eu mesmo sei, como eu ensinei alguém? Vou te mostrar que isso pode fazer um diferencial para você. Você discutiu o conteúdo com alguém? Você sentou e discutiu esse conteúdo? Você dividiu esse aprendizado com alguém? Por que eu te perguntei como você estudou? Nós vamos ter depois uma série só com métodos de aprendizagem. A professora Priscila Souto vai fazer um módulo só com métodos de aprendizagem, para você entender se você é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico ou mais digital. E você vai fazer um teste para entender qual é o seu perfil. Mas é importante que você saiba como você estudou, porque se você vem estudando da mesma maneira, de forma repetida, e não está dando resultado, você precisa mudar o seu jeito de estudar. E precisa mudar o seu jeito de estudar para um método eficiente. Um método que é comprovadamente eficaz. Para que você consiga aprender de verdade e ir para a prova. E não adianta aprender só para você falar que aprendeu. É aprender para responder à prova. Tem uma coisa que é aprender a matéria. Tem outra coisa que é aprender para responder à prova. E é disso que eu estou falando. Então você precisa verificar como você estudou para você não incorrer nos mesmos erros. Tá? E aqui eu vou trazer um ponto muito interessante para você. Muito. Existe um cientista americano chamado William Glasser. William Glasser é um cientista americano que estudou vários temas. Dentre eles, ele estudou os métodos de aprendizagem. Eu não estou falando de método de ensino. Estou falando de como a gente aprende, de como a gente guarda os conteúdos, sobretudo nessa fase digital. Nessa fase digital, onde a gente está o tempo todo perdendo a concentração. Por quê? Porque eu estou aprendendo, mas eu pego aqui e respondo uma mensagem no WhatsApp. Se subir uma bandeirinha de WhatsApp aqui, eu paro o que eu estou fazendo e vou ver. Se subir uma bandeirinha do meu Instagram, eu paro o que eu estou fazendo e vou ver o que aconteceu. Eu estou mais me importando com o que aconteceu no BBB, na Fazenda, na novela, no jornal, do que com o meu estudo. Eu estou perdendo a concentração e eu não estou conseguindo focar naquilo que é relevante. Talvez, por conta disso, os neurocientistas há algum tempo vêm desenvolvendo metodologias diferenciadas para a aprendizagem eficaz, para saber como é que o nosso cérebro aprende. E o William Glasser fez exatamente isso. Ele criou uma pirâmide de aprendizagem. Eu preciso falar sobre ela, gente. Eu preciso mostrar por que eu fiz aquelas perguntas antes. Se você está estudando só por leitura, olha só o quanto você está absorvendo. Ó. A gente guarda 10% do conteúdo quando a gente só lê. Quando lemos, guardamos 10% do conteúdo. Ah, professor, eu estou lendo um material, eu estou lendo a lei. Você está guardando 10% e jogando 90% fora. Você está só lendo, só ler não é estudar. Percebeu? A neurociência está explicando isso. Se você ouve só o conteúdo, 20%. Então, ó, aumenta um pouquinho quando você só ouve. Ah, professor, eu estou acompanhando a tua aula aqui, eu estou ouvindo a tua aula aqui, mas eu não estou escrevendo nada, porque eu não preciso escrever. Eu sou bambambam, eu sou fodástico, eu sou o cara, eu não preciso escrever nada. Se você só ouve, você tem a chance de guardar 20% do conteúdo. E se você é auditivo, você vai aprender isso na aula da Priscila, se você é auditivo, você precisa tomar um cuidado especial, porque qualquer outro barulho tira a sua atenção. Então, só ouvir também não vai te ajudar. A gente está na metodologia passiva de aprendizagem. Quando você observa, a gente vai para 30%. Observar é mais do que só ouvir. Observar é tomar a atenção, é fazer pequenas anotações, aí você vai para 30%. Agora, chega em 50% no método de aprendizagem, mas ainda é a metodologia passiva, quando você vê e ouve. Então, quando você junta as duas coisas, além de ver, além de assistir a videoaula, você também ouve a videoaula, aumenta um pouquinho. Se você só ver, é 30%. Então, muita coisa a gente aprende só vendo, tá?
Direito não é uma coisa que a gente aprende só vendo. Se a gente estivesse falando de uma outra profissão, por exemplo, vamos imaginar que eu estivesse dando aula aqui de artes manuais, como fazer um vaso, ou se eu estivesse aqui falando na odontologia, como que você vai... Ok, você está só vendo, mas direito não dá só para ver. Direito precisa ver, ouvir e mais do que isso, olha que interessante, para sair da metodologia passiva, que é aquela que não te leva à fixação do conteúdo, e entrar na metodologia ativa, que é aquela que de fato vai fazer a diferença na sua vida, a gente precisa, ou para 70%, discutir com as pessoas, ou seja, eu preciso entender e discutir o tema com alguém. Por isso, grupos de estudos costumam funcionar. Por isso, quando você estuda com alguém ou marca com alguém para discutir, costuma funcionar bastante. Você guarda 70% do conteúdo. Quando a gente pratica, e olha aqui a sacada, eu entendi, eu li, eu ouvi, eu anotei, eu criei caderno, eu entendi, e aí agora eu vou praticar. 80% do conteúdo. É fundamental você pegar as aulas teóricas que você tem e colocar em prática. Por isso não dá para você só estudar respondendo questões, não funciona. Só estudar respondendo questões não funciona. Ou só estudar vendo videoaula, também não funciona. Ou só estudar lendo, também não funciona. Você precisa juntar tudo isso para que você chegue nos 80%. Você entendeu? Você precisa anotar, ouvir, ver, anotar, praticar, e aí você junta 80%. E aí você quer a cereja do sundae? Você quer a cerejinha do mousse? Aí, meu caro, 90%, às vezes 95%, quando você aprendeu aquele tema e ainda consegue ensinar para os outros. Essa é a grande sacada. Aqui está o grande diferencial. Por isso que é muito interessante grupos de estudo onde você consegue falar o seguinte, bom, hoje eu estudei atos administrativos. E você, meu amiguinho, vai estudar contratos administrativos. Você vai me ensinar contratos, eu vou te ensinar atos. Quando você se prepara para ensinar alguma coisa, você fixa aquele conteúdo. Lembra da sua graduação? Quando você tinha um trabalho para apresentar? Que você ficou debruçado sobre aquele trabalho durante muito tempo? E aí, quando você foi apresentar, você fixou aquele conteúdo? É capaz que você lembre até hoje. É capaz que nesse momento você esteja fazendo uma referência ao passado, esteja lembrando de algum tema que você ensinou para alguém e que aquilo fez com que você guardasse. Meus caros, no exame de ordem não é diferente. A gente precisa usar essa metodologia, essa pirâmide de aprendizagem do William Glasser, para perceber que a gente não pode só ler, ou só ouvir, ou só assistir aula. A gente tem que fazer tudo. A gente tem que anotar, a gente tem que discutir, a gente tem que praticar, a gente tem que, se possível, ensinar alguém. Como que ensina alguém, professor? Eu vou te dizer como eu estudava, tá? Eu estudava quando era jovem de um jeito que minha mãe achava que até que eu era maluco. Eu sentava numa mesa e falava alto com aquilo gravado. Gravava aquilo e aí falava alto sobre aquilo. Tentava montar uma dinâmica para eu poder explicar, como se eu estivesse explicando para alguém, e falava alto sobre aquilo. E depois eu ouvia aquele áudio. E aquilo me ajudava bastante. Pode ser que te ajude, isso daqui vai casar com a aula que a professora Priscila vai dar. Mas eu já estou te mostrando que se você não mudar o jeito de estudar, não vai ter resultado positivo. Não dá para ter resultado positivo se você continua fazendo as mesmas coisas, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai para os pilares da aprovação. Para você passar no exame de ordem, não é necessário que você saiba toda a disciplina, todo o conteúdo. Não precisa saber 20 disciplinas na íntegra. Não é necessário que você entenda tudo, não. Você vai passar no exame de ordem se você acertar metade da prova. Se você acertar 40 das 80 questões, você passa. Isso quer dizer que você pode até errar metade. Ou seja, você precisa saber quais são os pilares da aprovação e trabalhar esses pilares de forma organizada. Isso faz muita diferença. Então, olha aqui. Primeiro pilar é conteúdo. Não passa no exame de ordem se não tiver conteúdo. O que é conteúdo? PDF, videoaula, biblioteca de artigos e mapas mentais. É isso. Então, não é só lei, não é só videoaula, é PDF, videoaula, biblioteca de artigos e mapas mentais. E tudo isso depois treinado, tá? Você precisa ter também planejamento estratégico. Você precisa saber o que estudar, e nós vamos te ensinar durante o curso o que estudar, o que é mais importante, como estudar e por onde estudar. Não adianta você estudar doutrina para a primeira fase do exame de ordem. Não vai cair doutrina, muito raro, uma questão no máximo de doutrina.
você precisa estudar jurisprudência, aliás, você precisa estudar legislação, talvez jurisprudência consolidada. Mas não é para você sair lendo a lei. Quando falam para um candidato que você precisa estudar legislação, ele acha que ele tem que ler o Valdemecum inteiro. Não é sobre isso que a gente está falando. Tá? E mais do que isso, por onde estudar. Né? Então, o que estudar, por onde estudar e como estudar. E isso tudo a gente vai te mostrar como você consegue fazer o planejamento estratégico para passar no exame de ordem. Tá? E por fim, meus caros, a gente tem a gestão das emoções. Essa é uma questão muito séria, é um pilar fundamental que meu curso criou na preparação para o exame de ordem, que hoje é amplamente copiado. Hoje muita gente copia, até o mesmo nome as pessoas usam. Tá? Fomos nós quem criamos isso. Eu fui estudar isso há 10 anos atrás, porque eu comecei a desconfiar. Por que os alunos tão bons, que faziam simulados e iam bem, não passam na prova? Alguma coisa está errada. Fui estudar sobre neurociência aplicada à educação, me aprofundei nessa dinâmica, nessa história, meu doutorado é nessa linha e trouxe para o meu curso a gestão das emoções, para que a gente possa ter uma preparação emocional, um equilíbrio emocional durante a sua preparação para os estudos e durante a realização da sua prova. Aqui no meu curso a gente tem também técnicas de como você se disciplina, como trabalhar sua autoconfiança. Não adianta você estudar e você ficar o tempo todo desconfiando de você. Como ter foco, que é super importante, e como ter inteligência emocional, para passar pelo projeto de preparação e, sobretudo, para fazer a sua prova. Porque é fundamental que você tenha inteligência emocional durante a prova. E aí eu quero te dizer uma coisa. Quem passa na prova da OAB? É quem sabe todo o conteúdo? Quem passa na prova da OAB? Só gente inteligente? E quem não passa é burro? Será que é assim que funciona? Resposta, não. Isso é um mito, não é verdade. Não necessariamente quem passa na prova da OAB é muito inteligente. E não necessariamente quem não passa na prova da OAB é burro. Na verdade, quem passa na prova da OAB descobriu que precisa estar equilibrado aqui no meio, nesses 3 pilares. Se tiver no meio com conteúdo, se tiver no meio com planejamento estratégico, se tiver no meio com gestão das emoções, a chance de ser aprovado, a chance de ser aprovada é muito maior. Agora, se tiver com conteúdo lá em cima e com gestão das emoções lá embaixo, não vai conseguir passar. Quantos alunos você conhece, provavelmente na sua graduação, que eram excelentes alunos, mas que não conseguiram passar no exame de ordem ainda? Conhece bastante, né? Pois é, o exame de ordem não mede só conhecimento. Também não vai acontecer se você tiver com a gestão das emoções lá em cima. Estou super seguro, estou tranquilo, super homem, mas o conteúdo está lá embaixo. Também não passa. Né? Quantos alunos você conhece que é super seguro, mas que está com o conteúdo lá embaixo é ruim? Também não vai passar. Porque exame de ordem não é sorte. Sorte também é um elemento, mas a sorte contempla quem estiver preparado. Então você precisa estar equilibrado nesses 3 pilares. Quando você equilibra esses 3 pilares, a sua chance de aprovação é muito maior. Ela potencializa, ela fica muito mais forte, porque você equilibrou os pilares fundamentais para a aprovação no exame. Entendeu? Ficou mais claro para você isso? Começa a fazer sentido para você que o exame não te define enquanto pessoa? E que aquela prova ser difícil quer dizer que você podia estar um pouco mais preparado, ou um pouco menos nervoso, um pouco menos nervosa? Que você podia ter treinado mais interpretação de questão, e se tivesse treinado, teria conseguido responder aquela questão? Que você, quando olhar a sua prova, depois de realizada, e ler a questão, vai falar, putz, era sobre isso que ele estava perguntando, eu sabia? Começa a fazer sentido para você isso? E aí você começa a enxergar o seguinte, é possível, eu consigo, vai dar certo. Se tantas pessoas conseguem, por que eu não consigo? É verdade que o exame está difícil, mas tem gente que consegue. E se tem alguém que consegue, eu também consigo. Essa é a minha dinâmica de vida. Se alguém conseguiu, eu consigo. Basta que eu queira. Eu quero muito que você foque nisso também, tá? Vamos continuar? Eu vou te apresentar a metodologia Meu Curso, que é uma metodologia que vem mostrando um resultado incrível. Muitos aprovados, mas os que cumprem de verdade. Deixa eu só te contar uma coisa importante. E aí é um papo reto contigo aqui. Não adianta comprar curso e não fazer. Porque não passa. Não adianta só comprar o curso, precisa fazer o curso. Eu queria muito que só pagando a mensalidade da academia, minha massa muscular aumentasse e minha gordura diminuísse. Queria muito, 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 muito. Eu pagaria até mais caro se tivesse. Tem como pagar aqui uma taxa a mais para eu não vir
e a minha massa muscular aumentar e a minha gordura diminuir, eu pagaria o dobro se precisasse, mas não dá. Só pagando a mensalidade da academia não vai rolar. Eu preciso ir lá. Eu preciso estar presente. Aqui funciona igual. Não adianta você comprar o curso e não fazer. Você precisa fazer. E também não adianta você ficar buscando conteúdo de graça na internet solto, desatualizado, se você não tiver uma metodologia, se você não tiver uma amarração mínima que faça com que você use aquela dinâmica da pirâmide do William Glass. Você entendeu que agora você precisa de uma metodologia? E a nossa metodologia fala do saber, e dentro do saber você vai ter PDF, você vai ter videoaula, você vai ter artigos de lei, você vai ter caderno de anotações, tudo isso dentro do saber, tá? E aí você sai do saber e vai para o praticar. Dentro do praticar, você vai ter questões de provas passadas. Exatamente isso. Então você estudou, por exemplo, comigo em ética profissional, o tema incompatibilidade e impedimento. Está aqui. Nós tivemos uma videoaula sobre incompatibilidade e impedimento. Terminou a sua videoaula, você vai para a rota e responde questões. Por quê? Por que você vai responder questões? Porque nós aprendemos juntos que, para o William Glass, quando eu pratico, eu tenho chance de guardar 80% do conteúdo. Então eu vou praticar logo depois que eu aprendi. Olha a sacada aqui, ó. Metodologia SPRA. Terminou o praticar, eu vou para revisar. E no revisar eu vou ter quadros sinóticos daquele matéria, daquele tema, quadros. Eu vou ter fluxogramas para fixar o conteúdo. Eu vou ter podcast. Se eu sou mais auditivo, talvez um podcast possa me ajudar. Eu vou ter pílulas de vídeo. E aí eu vou ter os momentos de fixação daquilo que é importante. O revisar serve exatamente para eu voltar naquele assunto, tá? E quando a matéria for uma matéria que demanda uma análise mais aprofundada, na minha rota vai ter o aprofundar. A FGV está cobrando alguns assuntos de forma aprofundada, e se você estudar de forma superficial, você não consegue responder. Por quê? Porque são questões aprofundadas. Já há algum tempo nós temos isso na rota, quando o tema demanda um aprofundamento. Então você vai ter na sua rota de estudos, essa metodologia SPRA é o que forma a nossa rota de estudos. Você vai ter na sua rota de estudos, na área do aluno, um quadro do saber, um do praticar, um do revisar e um do aprofundar. É isso que vai fazer a diferença. Ah, professor, eu fiz o curso com vocês, mas eu não respondi às questões. Fez pela metade. Eu fiz o curso com vocês, mas eu não ia no revisar. Fez pela metade. E se você fizer pela metade, está tudo bem, você faz do jeito que você quiser. Só que você não está cumprindo a metodologia e a chance de passar é menor. Porque a gente está trabalhando com a dinâmica da neurociência. A gente está trabalhando com aquilo que fixa o conteúdo na sua cabeça. Você entendeu? É isso que faz a diferença para muita gente que está prestando exame de ordem a 16, 17, 18 exames, vem para o meu curso, faz e passa. E passa com nota alta. Passa porque fez a rota de estudos, tá? Bom, professor, então, quero começar a fazer isso que vocês estão dizendo. Primeiro eu quero te falar da importância do simulado. O simulado é um instrumento fundamental e nós vamos ter uma websérie só para falar do simulado. Só para falar do simulado. Mas o simulado vem nessa folhinha aqui, igual à prova, e você vai receber também uma folha de resposta igual à FGV, para que você treine na prática. Eu vou só dar um spoiler. O simulado é animal. Eu vou mostrar o simulado para vocês rápido, mas vai ter uma websérie só sobre o simulado. O simulado é animal. Ele é do jeitinho que é a prova, no formato da prova. Então você vai pegar o caderno e aí vai ter, por exemplo, as questões. Olha o tamanho das questões, tá? Nesse simulado do 40, em ética, das 8 questões, 2 que caíram na prova estavam no simulado. É incrível, gente. E está aqui o simulado do jeitinho da prova. E aí você vai ter também a sua folha para você preencher. E saber como preencher e saber a dinâmica disso. Então, pode voltar para mim. O simulado faz a diferença na hora de se preparar. E eu vou ter um outro vídeo só para falar de simulado, tá bom? E agora eu quero falar contigo como começar a se preparar. Professor, legal, eu quero começar já. Eu não vou deixar para o final, eu não vou deixar para a véspera, eu quero já começar. Qual a rota de estudos mais adequada para eu começar a minha preparação? Bom, nós temos aqui no meu curso uma assinatura. O que é assinatura? É a primeira fase,
mais a segunda fase juntos. Então você pode fazer um plano de 6 meses ou um plano de 12 meses, tá? Primeira fase mais segunda fase. Por que ela é legal? Porque você pega o valor total das duas e parcela. Parcela, por exemplo, em 10 vezes. E aí você já está garantido com a primeira e com a segunda fase. Não acontece aquilo de você comprar o curso de primeira fase, e aí quando você comprou o curso de primeira fase, você passa, aí tem que comprar o de segunda e vai juntar duas parcelas juntas. Não. A assinatura garante que você tenha um conteúdo atualizado, um conteúdo que envolve tudo aquilo que é importante e que você possa fazer a primeira e a segunda fase. Se você está no 8º semestre, compre uma assinatura de 12 meses. Você pode diluir ela durante o tempo. Se você está no 9º ou já está formado, compre uma assinatura de 6 meses. E aí você faz primeira e segunda fase. Cada um no momento. Você não vai estudar os dois ao mesmo tempo. Não. Você vai estudar a primeira fase e depois a segunda fase. Cada um no momento, tá? Professor, eu não quero fazer assinatura, não. Eu quero fazer o curso só de primeira fase. Legal. Você pode fazer o curso, a rota extensiva primeira fase, tá? 420 aulas, 2.000 questões para treinar, mais simulado. E a gente tem um módulo das disciplinas novas, que é previdenciário, eleitoral e financeiro, tá? E aí você ainda ganha o acesso integral ao imersão, a toda a revisão. Aqui você vai ter aula de segunda a quinta-feira, tá? E você pode estudar quando você quiser. As aulas vão ser disponibilizadas de segunda a quinta, mas você pode estudar na sexta ou pode estudar no sábado, do seu jeito, no seu tempo, tá? Esse curso é o maior que tem, com o maior conteúdo. Ele é um curso que eu indico para quem está fazendo 35, 36 questões, tá? Tem gente que vem para esse curso e sai craque, sai fera. É como se você estivesse refazendo a faculdade aqui, tá bom? Ou você pode fazer a rota do intensivo, também pode, funciona. A rota do intensivo tem 330 aulas e também 2.000 questões para você treinar. Vai ter um módulo das disciplinas, vai ter acesso à imersão e um e-book também para você baixar. Então, conteúdo grande, também não é tão grande quanto o conteúdo do extensivo, mas o conteúdo do intensivo é um conteúdo bem interessante. Se você fizer bem feito o intensivo, também dá um resultado legal. Professor, eu só tenho possibilidade de estudar os finais de semana. Tá, então você faz o intensivo final de semana, rota regular, final de semana. Esse daqui é um pouco menor, 216. Tá? O conteúdo das disciplinas, 30 aulas de disciplinas novas, mais 2.000 questões, 246 aulas, e as aulas serão disponíveis aos sábados, tá? Aos sábados. Mas você pode estudar de domingo? Pode. Se você não conseguiu estudar de sábado, pode pegar um conteúdo do sábado lá e jogar na segunda? Pode. Você joga no seu calendário do jeito que você quiser. Temos cursos presenciais aqui em São Paulo, com vagas sempre limitadas, mas o curso é online, você pode fazer onde você quiser. Você pode assistir do seu telefone celular, você pode assistir do lugar que você quiser, você pode assistir mais de uma vez, você pode cumprir a sua rota da melhor maneira, da maneira mais completa para você, tá? Então eu queria muito te mostrar que a gente já tem 3 caminhos para você recomeçar agora a sua preparação. Nada de deixar isso para depois, nada de correr o risco de fazer revisões, ok? Bom, deixa eu te passar um pouquinho aqui o que a gente vai fazer nessa nossa websérie. Nós vamos ter o episódio 2 que fala por onde... 100 dias, cronograma de 100 dias, por onde começar o exame 41. Depois nós vamos ter o episódio 3 que fala qual a forma mais eficiente para estudar. Depois nós vamos ter o episódio 4 que fala como responder questões objetivas. Eu tenho dificuldade, não sei fazer. Vamos lá. Depois nós vamos ter o módulo 5 que fala hábitos que ajudam na sua aprovação. Sabia que é importante saber sobre o sono, sobre a alimentação? Isso daqui é importante. Como os simulados podem ajudar na sua preparação? Módulo 6. Módulo 7, como priorizar as disciplinas. Ou seja, são vários conteúdos que você vai ter disponível nesse nosso projeto, Recalculando a Rota UAB, que começa hoje e já te direciona para você iniciar imediatamente a sua preparação. Tá pronto? Tá pronta? Podemos começar? Vamos começar a organizar todas as coisas e já dar início nesse curso? Então já corre no nosso site, faz sua matrícula, me manda uma mensagem se você quiser, pedindo o cupom, lá no meu Instagram, @profmarcoantonio. Lá no meu Instagram, você me pede o cupom, eu te dou o cupom e você já começa a se preparar agora. Porque eu tenho certeza que se você fizer tudo direitinho, do jeitinho que a gente está falando, o 41 vai ser o último exame de ordem da sua vida. Esse é o nosso objetivo, espero que ele seja o seu também. Obrigado pela sua atenção, a gente se vê nos próximos módulos e também nas nossas aulas. Até mais!